Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu escolho o que eu vou estudar? Então é claro que eu aprovo. Minha vocação? Sim, eu aprovo. Eu quero. Eu aprovo. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Vira o comercial, né? Com certeza, não só aqui, como na televisão, internet, rádio, diversos meios de comunicação. Vocês já ouviram falar sobre a reforma do ensino médio. Já devem estar até cansados de ouvir sobre o tema, né? Já não aguentam mais, né? Ah, mas vocês vão ter que aguentar. Pelo menos mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque esse assunto é muito importante. E é por isso que hoje e sempre precisamos falar sobre a reforma do ensino médio. Tá, mas por que esse assunto é tão necessário? Bom, a reforma do ensino médio mexe com uma parcela muito delicada da nossa população e que são considerados por muitos brasileiros como a esperança do Brasil, que são os nossos jovens aí de 13, 14, 15, 16, 17, entre outras idades que compõem o ensino médio brasileiro. E essa mudança vai fazer uma profunda modificação na base curricular, na estrutura do ensino médio e vai mexer completamente com a formação dos jovens. E é por isso que é tão necessário a gente debater e falar sobre esse tema. E no vídeo de hoje aqui a gente vai falar um pouco, apresentar para vocês a reforma do ensino médio, vai fazer uma análise bem legal para a gente ver como que a mídia está abordando as notícias do ensino médio e como é que a população, a sociedade, principalmente o público do ensino médio, está recebendo essa reforma, essas notícias, como estão interpretando, para a gente ver de fato se realmente eles estão aprovando, como no comercial, ou se isso é apenas uma jogada de marketing, assim, para essa reforma tentar ser bem aceita pela população. Vamos ver? Mas, antes de mais nada, a gente precisa apresentar para vocês o que de fato é esse projeto de novo ensino médio, essa reforma, e por isso que a gente vai com a Camila e com a Marina para falar um pouquinho para vocês sobre a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio foi aprovada no dia 8 de fevereiro de 2017, quando Michel Temer aprovou, por meio de medida provisória, o projeto de lei que tem como objetivo transformar a estrutura do ensino médio. A medida provisória número 746 de 2016 altera a lei de 1996, que estabelece as diretrizes e bases de educação nacional, e a lei de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais de educação e da outras providências. Durante a votação da medida provisória no Senado, o senador Pedro Chaves criticou a evasão cada vez maior dos jovens no ensino médio. Além disso, os alunos têm abandonado os estudos cada vez mais cedo. Porém, há muitas críticas quanto à reforma, pois foi feita por meio de medida provisória, sem debate com alunos, estudantes e pais. E também foi questionado como municípios e estados financiarão o ensino integral. Depende ainda da Base Nacional Comum Curricular, que vai ser homologada ainda em 2017. E as principais mudanças são na carga horária, que passam de 800 para 1.400 horas, nas disciplinas, que tornam matemática e português obrigatórios nos 3 anos do ensino médio, e no ensino técnico, que fica concomitante à carga horária letiva do ensino médio. E, além disso, o aluno deve escolher no primeiro ano, assim que ele entra no ensino médio, qual é a área de atuação que ele deseja. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, formação técnica e profissional. E aí, entenderam? Acho que agora deu para captar bem a ideia do que é a reforma do ensino médio depois dessa explicação aí da Marina e da Camila, né? Bom, então agora que todo mundo tá sabendo legal sobre a reforma, vamos começar então a nossa análise da mídia? Lembra do comercial que a gente falou, que a gente mostrou e comentou um pouquinho no início do vídeo, agora há pouco? Então, aparentemente era um comercial normal, uma propaganda do Ministério da Educação sobre a reforma do ensino médio, mas tem muita coisa por trás dele que a gente não percebe. E é isso que a Juliana vai mostrar pra gente. Vamos ver? Para analisar a propaganda do governo federal acerca da reforma do ensino médio, é possível fazer uma relação com o tema
texto de Van Dijk, no qual ele discorre acerca do discurso e do poder. Van Dijk afirma que os textos escritos representam a consolidação do poder comunicativo na maior parte dos contextos institucionais. Dessa forma, a maior parte das atividades formais, mesmo quando realizadas oralmente, tem em sua base, ou como consequência, algum texto escrito. Essa propaganda, por exemplo, com certeza é baseada em um roteiro previamente escrito. Dentre todas as formas de texto impresso, Van Dijk afirma que as dos meios de comunicação de massa são as mais penetrantes, se não as mais influentes. Isso explica o porquê do governo escolher a propaganda como forma de divulgação da reforma do ensino médio. Van Dijk afirma também que as peças de propaganda chamam a atenção do público ao mesmo tempo que controlam a opinião e escondem o poder corporativo. Isso é feito através de várias estratégias, como a repetição e a autorrepresentação positiva. A repetição é mostrada no vídeo, conforme vários jovens aparecem dizendo que sim, de fato, eles aprovam a reforma do ensino médio. E a autorrepresentação positiva é feita ao longo de todo o vídeo, como por exemplo, a partir da seguinte frase: com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar de acordo com a sua vocação. A gente pode relacionar uma frase dita no vídeo também com o que Van Dijk escreveu acerca de uma outra estratégia de tentativa de esconder o poder. Essa outra estratégia é convencer as pessoas sem poder de que o que está sendo feito em nome dos interesses delas. Isso é muito perceptível na seguinte frase: é a liberdade que você queria para decidir o seu futuro, pressupondo que o governo está dando ao jovem aquilo que o jovem já queria e realmente precisava. Van Dijk afirma que o poder discursivo costuma ser persuasivo, e isso é feito através da utilização de instrumentos retóricos, como argumentos, promessas e exemplos. Isso é feito para que os espectadores formem as representações mentais desejadas. Portanto, é crucial, no exercício do poder, o controle da formação das cognições sociais. Isso é feito a partir da manipulação sutil do conhecimento, a pré-formulação de crenças e a censura das contra-ideologias. Após essa avaliação, podemos concluir que o poder é sempre exercido e produzido no e pelo discurso. Como diria Van Dijk, sem comunicação, o poder na sociedade não pode ser exercido nem legitimado. Viram, né? Quanta coisa por trás de uma simples propaganda que o governo fez aí para tentar convencer a população a respeito do seu projeto. Mas você sabia que eles também estão utilizando outros artifícios para o convencimento? Pois é, o governo pagou R$295 mil para 6 canais do YouTube falarem sobre a reforma do ensino médio. Mas por que isso? Bom, esses canais têm um público-alvo que é majoritariamente jovem, e os canais também construíram uma credibilidade com esse público ao longo de muito tempo, de muitos vídeos aí. Então, isso é uma grande jogada aí para essa reforma ter uma boa aceitação do pessoal do ensino médio. E quem vai explicar isso melhor pra gente é a Gabriele, e é por isso que a gente vai com ela agora. A notícia veiculada no G1, portal de notícias da Globo, diz que o MEC pagou R$295 mil para youtubers falarem sobre a reforma do ensino médio em seus canais. Foram cerca de 6 canais pagos pelo MEC, com o pretexto de estimular o debate entre os adolescentes. A estratégia utilizada pelo MEC de colocar jovens para falar para outros jovens com uma linguagem descontraída, diferente dos noticiários da TV, faz com que esses adolescentes possuam menos resistência para aderir ao discurso, já que muitas vezes ainda não possuem um pensamento crítico sólido.
Vamos analisar principalmente o vídeo do Pyong Lee, que possui 3 milhões de inscritos, e de Rafael Moreira, que possui 700 mil inscritos. Em nenhum momento do vídeo é anunciado que estão fazendo uma publicidade e propagam o mesmo discurso utilizado pelo MEC. Nesses vídeos, os adolescentes dizem que a escola é um cenário negativo e enfatizam a parte que uma profissão precisa necessariamente só de uma área. Como Pyong Lee cita, que estilistas não precisam aprender química e que médicos não precisam saber a fórmula de Bhaskara. Ah, mas eu não preciso tanto de química pra ser estilista. Azar o seu. Tem que aprender mesmo assim. Ah, mas eu não preciso tanto da fórmula de Bhaskara pra ser médico. Sei lá, se vira. É assim que funciona. E com a reforma do ensino médio, isso muda um pouco. Iremos relacionar esse vídeo com o conceito de Charrodot, sobre credibilidade e sobre informar e comunicar. Charrodot diz que comunicar e informar estão relacionados às escolhas linguísticas feitas, como os youtubers falam para os seus receptores. Para desencadear o interesse do público, é importante que o transmissor, no caso os youtubers, conheçam a afetividade dos seus receptores, conheçam os apelos emocionais dessa sociedade sociocultural. Como o Rafael Moreira põe logo no título do seu vídeo, que é uma notícia boa para aqueles que não gostam de ir para a escola, enfatizando esse sentimento ao invés de proporcionar um incentivo para esses adolescentes. Essa persuasão acontece, ainda segundo Charrodot, porque os youtubers construíram a sua imagem, criaram uma relação com os outros jovens e dessa forma promoveram a confiança. Podemos ver essa confiança na quantidade de números de inscritos, agregando uma grande quantidade de jovens. Bom, a gente viu aí o que o Gabriel falou, e é bem normal mesmo essa história. A pessoa que está assistindo o canal daquele youtuber, ela tem uma imagem do youtuber consolidado, uma imagem credível, uma imagem que passa confiança. Então ela vai receber a informação pelo youtuber de uma forma completamente diferente do que ela receberia de uma outra pessoa que não construiu uma credibilidade, não construiu uma imagem com esse telespectador. Mas agora vamos para uma outra parte do assunto. Agora a gente vai analisar a mídia que não está diretamente ligada ao governo. E para isso a gente pegou duas matérias. Uma do site da revista Isto É e outra do site do Partido dos Trabalhadores, o PT. As duas reportagens falam sobre a reforma do ensino médio. A da Isto É, ela apresenta o projeto, a reforma, o que vai mudar. E a do PT fala da reforma que foi aprovada, né? E as implicações que isso vai gerar também. Agora, interessante é a gente ver o posicionamento da Isto É e do PT em relação à reforma e a forma como que eles construíram a reportagem para deixar esse posicionamento deles bem claro. É óbvio que por conhecer a Isto É e o PT, a gente sabe que a Isto É vai tender para a aprovação, né, da reforma, e o PT não é tão a favor assim desse projeto. Mas é interessante a gente analisar a estratégia que eles usaram para construir esse texto. E a estratégia que a gente vai analisar então é a referenciação. Tá, mas que raios é esse de referenciação, João Carlos? Então, referenciação foi tema de estudo de Santos e Marquesi. Inclusive tem uma frase de Santos que é bem legal, que é: a referenciação estabelece uma relação entre coesão e coerência, colaborando para criar efeitos de sentido. Tá, e aí? Enfim, a referenciação é nada mais nada menos que uma escolha lexical. Você escolhe entre nomes, pronomes e expressões para retomar ou antecipar algum termo já falado ou não no texto. Ela pode acontecer de três formas: anáfora direta, quando o referenciado está presente no texto; anáfora indireta, quando o referenciado não está presente no texto; e encapsulamento, quando uma expressão consegue retomar ou antecipar uma série de acontecimentos. E qual a importância da referenciação para um texto? Toda.
Como o Santos falou, ela estabelece uma relação entre coesão e coerência e pode evitar repetições de palavras no texto, deixa o texto muito mais coeso, coerente. É fundamental a referenciação. Mas, como Santos também falou, ela pode colaborar para criar efeitos de sentido. Como assim? Ela pode marcar o posicionamento do escritor naquele texto. E é exatamente isso que a gente vê nas matérias da Isto É e do PT. Bom, vamos então analisar cada notícia para a gente ver como é que a referenciação está presente. Joga aí a matéria da Isto É. Olha só, gente, vocês prestarem atenção no que está escrito? Logo no título vem uma revolução no ensino médio. Aí embaixo, proposta inovadora do governo federal. Ou seja, a Isto É se referiu à mudança no ensino médio como revolução e a medida provisória como proposta inovadora. Viu como é que criaram diversos efeitos de sentido? A pessoa que lê essa matéria, logo de cara, vai achar que a reforma do ensino médio é a última maravilha do mundo. Vamos ver como é que o PT se referiu à reforma do ensino médio também. Na reportagem do PT, a referenciação é completamente diferente, cria outro efeito de sentido. No título vem, PT vota contra, mas Senado aprova a reforma do ensino médio. E logo no primeiro parágrafo vem escrito, com votos contrários dos parlamentares do PT, o Senado aprovou mais um duro golpe contra a educação brasileira. O PT se referiu à reforma do ensino médio ou à medida provisória como mais um duro golpe contra a educação brasileira. Também criando efeito de sentido, só que dessa vez contrário à da Isto É, mostrando o posicionamento do PT, que não é a favor da reforma do ensino médio. Agora que estamos chegando no final, depois de termos apresentado para vocês a medida provisória já aprovada do novo ensino médio, de termos analisado o comercial, as notícias de internet, os youtubers, será que realmente a sociedade e os alunos do ensino médio são a favor, como no comercial lá do início do vídeo, da reforma? Bom, a gente foi às ruas perguntar para eles, e não para atores de comercial, a respeito da reforma, e a resposta vocês terão agora. Desde já, o nosso muito obrigado, e a gente espera que vocês tenham gostado e que a gente tenha ajudado um pouco a esclarecer esse assunto tão polêmico. Agora é com os estudantes. Eu sou contra, porque, sei lá, a pessoa pode ficar indecisa. Eu sou particularmente contra, porque eles querem tirar matérias que, por exemplo, a gente com 15 anos, a gente tem que escolher o que a gente vai fazer pra vida inteira, entendeu? Eu sou contra, porque nada de bom vem assim de graça. Porque ensino médio é muita coisa, e aí você tem que decidir o que você quer pra sua vida inteira. Eu sou completamente contra.